Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom dia a todos. Nós continuamos o nosso caminho na liturgia da igreja, primeiramente porque é da liturgia que deve decorrer, sobretudo para nós que participamos de uma celebração cotidiana. A liturgia deve ir formando em nós a estatura de homens e mulheres de Deus. Devemos nos deixar transformar. Claro que isso não em defesa de um ritualismo, que não é esta a intenção, mas a fonte primeira da nossa espiritualidade deve ser o ato litúrgico, que deve desembocar em uma verdadeira relação de amor para com os irmãos, para com o nosso Deus. Então, já que estamos no trabalho de celebrar para os outros tantas vezes, é necessário que a primeira pessoa que seja destinatária deste caminho de santificação, de espiritualidade, seja aquele que está presidindo, aquele que está participando, ou seja, de não fazermos a liturgia para os outros primeiramente, mas para a nossa conversão. Assim, aquilo que nós temos cada dia nas nossas mãos se torna uma fonte inexaurível de espiritualidade para quem a celebra. Celebremos bem, celebremos com coração, celebremos com arte. Então, hoje a antífona da liturgia vai dizer: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Então isso aqui é a clássica poesia hebraica, que são duas frases que praticamente dizem a mesma coisa. Então no Salmo nós muitas vezes encontramos esse esquema mais difundido da poesia, que é dizer com palavras diferentes a mesma ideia que está dita na frase anterior. Esse é o texto que é a primeira leitura da missa do Galo. Então, que depois vai prosseguir: um menino nos foi dado. Então, aqui é o profeta Isaías que está dizendo essa profecia. Ora, nós continuamos na primeira carta de São João, e a ideia de que, a partir da relação com o Deus que nos amou primeiro, nós devemos amar os outros, ela vai ser repetida hoje com insistência. A carta é muito repetitiva de São João. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Essa ideia de que ninguém jamais viu a Deus, nós encontramos muitas vezes no prólogo de São João, e na onde ele vai dizer assim que ninguém jamais viu a Deus, mas próprio Filho de Deus o revelou. Então, o modo como nós, e esta para mim é a grande diferença cristã, nós não podemos conceber o cristianismo como uma religião ao lado das outras, porque eu sou respeitoso do fenômeno das diversas religiões, mas o fato de respeitar não nos dá o direito de negar aquilo que é próprio, porque seria uma ausência de amor pela nossa própria experiência de fé. Então a diferença cristã está na pessoa do Cristo. Tudo aquilo que nós conhecemos plenamente do nosso Deus, tudo aquilo que Deus quis dizer totalmente de si, Ele nos revelou através do Cristo. Então, Ele é para nós o modo por excelência, quase que único, de ver quem é o nosso Deus. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Então, em decorrência deste amor, aqui nós temos o Espírito que é doado. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Essa questão também do testemunho que se repete, que nós temos testemunho que faz ver que o apóstolo não consegue conter para si e nem o quer essa relação que tem com Deus, que ela transborda. Não é possível esconder uma lâmpada, não é possível colocar o sal na comida e esse sal não vai dar sabor. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. Então vejam que o mistério que nós estamos celebrando da encarnação, do Natal do Senhor, é um ponto determinante que transforma a nossa vida e que se torna então esta profissão de fé como uma possibilidade, uma garantia da permanência de Deus em nós e de nós com Deus. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele.
Então, a fé no Cristo, na sua encarnação e o amar se tornam garantia da permanência, daquela unidade relacional entre nós e Deus. Nisso se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento. Então se introduz aqui uma outra questão chave nesse apóstolo que tem esta imagem de um Deus amor muito presente. Independentemente se aqui nós estamos falando do discípulo amado puramente ou assimilando que é João, que é a tradição do primeiro século do cristianismo, enfim, nós estamos diante de alguém que é encantado pela experiência de amor que teve na relação com Deus, com o Cristo. E ele vai dizer assim, que no amor não há temor. Então, se nós temos a certeza do amor de Deus, não temos por que temer que o seu castigo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo. E aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Então não basta uma conversão por contrição, por medo do inferno, muito menos basta uma vivência de um ministério na igreja com o medo da perdição eterna. Mas é por amor que nós somos chamados pelo Senhor, por amor que nós devemos ir ao encontro do povo de Deus, porque é a experiência de ser amado que faz com que nós tenhamos um coração cheio de compaixão para com o nosso povo. Irmãos caríssimos, hoje no Salmo responsorial nós temos aquele mesmo Salmo de ontem, Salmo 71. Mas ontem eram os reis da terra que chegavam para adorar. E hoje as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. É a segunda parte do Salmo, que os reis chegaram e agora vem com eles os membros das diversas nações, como aconteceu na Epifania, para adorar o Senhor. Hoje no Evangelho, no texto de Marcos, o texto de Marcos que escutamos é daquela narração que está na seção do pão. E na seção do pão nós temos diversos momentos que se referem ao endurecimento do coração dos apóstolos, a incapacidade deles de compreender. Depois do milagre, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Então é interessante essa expressão, obrigar a entrar na barca. A barca ia para o mar da Galileia, que é um mar que é cheio de tempestade, que é perigoso, mas Jesus obriga a enfrentar a tempestade na barca que é o símbolo da igreja. Talvez nunca esse texto foi tão forte para nós como nesse tempo que vivemos tempestades eclesiais, em uma crise de fé que abala a própria igreja, dentro da igreja, e sem falar naquela que está fora da crise, fora da igreja, mas que essa é de se esperar. Então, mais do que nunca, o Senhor nos obriga a entrarmos na barca, a sermos fiéis à barca, a estarmos na barca como comunidade, na barca que é o Senhor. E Jesus vai para o monte rezar. O evangelho de hoje é uma manifestação teofânica do Senhor. Por diversos momentos, por diversos fatos. O Senhor que vai para o monte rezar. O Senhor que aparece andando sobre as águas. Não é que no livro de Jó, quando Deus se revela, fala assim, eu que andava sobre as águas, como na criação do mundo. Então andar sobre as águas é afirmar o senhorio de Jesus. E queria passar na frente deles. Lembram-se daquele episódio de Elias, o Senhor que passa na frente, também com Abraão no sacrifício, então o Senhor que passa na frente e que se manifesta. Então, são diversos sinais desta teofania de Jesus que revela a sua identidade para os apóstolos. Os apóstolos não reconhecem, pensam que era um fantasma, começam a gritar, eles estão assustados e mais da frente vão dizer amedrontados. Jesus então dá a última informação dessa teofania, usa o nome de Deus, Yahvé, para se apresentar. Coragem, sou eu, não tenhais medo. A relação com Deus, historicamente, nas diversas religiões, ela tem essas duas dimensões, um temor e também um encantamento. É fascinante o mistério de Deus. Então, Jesus sobe na barca, a tempestade cessa, o Senhor está com a sua igreja, na sua barca, a tempestade é acalmada, ele mostra o seu senhorio mais uma vez. Mas os discípulos ficaram ainda mais assustados, mais espantados,
porque não tinham compreendido nada a respeito do milagre do pão. O coração deles estava endurecido, e o coração endurecido não permitiu entender e contemplar a teofania que eles viveram. Irmãos caríssimos, mais uma vez o Senhor nos fala da sua luz. Assim diz a oração de coleta. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Tenham todos um bom dia, que nós possamos contemplar a luz e vencer todos os nossos medos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.